Olá, hoje a gente vai mergulhar num método super prático de 3 passos para encontrar a calma. É uma técnica, sabe, que mistura uma sabedoria bem antiga com o que a gente entende hoje sobre como a nossa mente e o nosso corpo funcionam. Agora, imagina só, isso faz possível se blindar contra o drama do dia a dia. Sério, chega de raiva no trânsito, chega daquela discussão em família que estraga o domingo, chega de colega de trabalho que consegue tirar a paz. A promessa aqui é exatamente essa, um tipo de interruptor mental que a gente pode acionar sempre que alguém tentar apertar nossos botões. Certo. Então, vamos ao primeiro passo, que é entender de onde a irritação vem de verdade. A gente costuma pensar que, são as outras pessoas que nos deixam com raiva, né? Mas a verdade é um pouquinho mais complexa e, olha, muito mais poderosa. Pensa nisso aqui, ó. Duas pessoas podem passar pela mesmíssima situação, alguém dá uma fechada no trânsito, e ter reações totalmente opostas. Uma explode de raiva, buzina, xinga, estraga o resto do dia. A outra só dá de ombros e segue a rida. A situação é a mesma. Então, qual é a diferença? A diferença está toda aqui. A fonte da nossa irritação não é o que acontece lá fora, é a nossa reação aqui dentro. A ofensa não está no que a outra pessoa fez, mas no que a gente pensa sobre o que ela fez. Parece uma ideia meio radical, né? Mas ela muda completamente o jogo. E na hora de lidar com gente difícil, é muito comum a gente cair numa armadilha, num falso dilema. A gente acaba achando que só existem duas opções para responder. E, para ser sincero, nenhuma delas é muito boa. Exato. Ou a gente parte para briga, para discussão, tentando impor respeito na marra, ou a gente se encolhe, vira um capacho e deixa as pessoas passarem por cima. Lutar ou se submeter. Parece que são os únicos caminhos, né? Mas e se existisse uma terceira opção? Uma que fosse muito, mas muito mais poderosa? E é aqui que entra essa terceira opção, que é a verdadeira chave da calma. É uma sabedoria que existe há milênios, mas que hoje funciona como um verdadeiro life hack, quase um atalho bioquímico para o nosso cérebro. Olha que profundo isso. Ignorar uma ofensa não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um sinal de sabedoria e de força. Não se trata de ser passivo de jeito nenhum. É um mecanismo psicológico que a gente aciona para proteger a nossa própria paz. É uma escolha consciente de não deixar que a negatividade do outro vire um peso para a gente. E o mais incrível é que existe uma base bioquímica real por trás dessa escolha. Quando a gente reage com raiva, o nosso corpo é inundado por hormônios do estresse, como cortisol. Mas quando a gente escolhe uma resposta positiva, como desejar o bem para a pessoa, mesmo que em silêncio, o corpo libera outras substâncias, dopamina, serotonina, que são justamente os químicos ligados à felicidade e à paz. Tá, tudo isso é lindo na teoria, né? Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que a gente aplica isso na prática, no calor do momento? A resposta está num método bem claro e direto de 3 passos. O processo é bem simples. Primeiro, respira fundo, pausa e lembra de uma coisa: o comportamento daquela pessoa diz muito mais sobre ela do que sobre você. Segundo, escolha conscientemente a sua resposta. Se pergunte: eu quero carregar a dor dessa pessoa comigo ou prefiro manter a minha paz? E o terceiro passo, em silêncio, só na sua mente, abençoe essa pessoa. Deseje que ela encontre a paz e a cura que claramente está faltando para ela. Esse método de 3 passos é a ferramenta para o momento de crise, é o primeiro socorros. Mas, para além da reação imediata, o objetivo a longo prazo é cultivar um estado de paz. E aqui, a sabedoria de São Francisco de Sales nos dá um guia incrível para a gente transformar a nossa própria disposição. Para São Francisco de Sales, a verdadeira devoção não tem nada a ver com ter uma cara triste ou parecer um santinho. Pelo contrário, é uma forma de agilidade espiritual, uma vivacidade que dá energia para a gente praticar o bem. É como se fosse a perfeição da caridade, que nos torna mais diligentes, mais fervorosos. Essa analogia das abelhas é simplesmente perfeita. A vida, às vezes, é como o tomilho. Tem momentos bem amargos, mas a prática da devoção, da paz interior, nos transforma em abelhas. A gente aprende a extrair algo doce e valioso dessas experiências, transformando a ofensa em uma oportunidade de crescimento. E como é que a gente cultiva essa tal agilidade espiritual?
Bom, primeiro, é preciso entender que a paciência é a chave do autodomínio. Segundo, não espere por grandes problemas para treinar. A prática começa nas pequenas irritações do dia a dia. Terceiro, perdeu a calma? Acontece. Mas o ideal é reparar o erro na hora, com um gesto de gentileza. E por último, crie um estoque de calma, sabe? Fale e haja com tranquilidade mesmo quando tudo estiver bem. E quando a gente consegue dominar esse estado interno, a gente chega ao benefício máximo, a grande vitória da serenidade. E ela vem com uma bela ironia. A ironia é a seguinte: no momento em que a gente para de tentar controlar o comportamento dos outros e foca só em controlar a nossa própria reação, eles perdem todo o poder que tinham sobre nós. A nossa paz deixa de depender do que acontece lá fora. E essa sim, é a verdadeira vitória. Não mudar o mundo, mas impedir que o caos do mundo mude quem a gente é por dentro. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. As outras pessoas não conseguem apertar os seus botões se você não entregar o controle remoto para elas. A questão que realmente importa é: quem está segurando o seu controle agora?